final, né? Nosso tempo juntos, nossa maratona agradável de estudos, meditação na palavra do Senhor. Queria aproveitar e agradecer ao convite mais uma vez, a confiança, o privilégio, a honra que a editora me deu de poder participar desse momento. Verdadeiramente foi um grande privilégio, sou grato ao Senhor e agradeço muito a comunhão e ter tido contato com outros irmãos. Assim podemos servir juntos de outras formas, né? Ficarmos disponíveis para servir mais uns aos outros. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção no nosso tempo. Senhor nosso Pai, uma vez mais nos colocamos diante de Ti, curvamos perante o Senhor, nosso coração, a nossa alma, tudo o que somos, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer e pedindo, Senhor, implorando a Ti, que o Senhor nos acompanhe nesse momento, que o Senhor abra a sua palavra por meio da ação do seu Espírito, que é o autor e o perfeito professor da Escritura, que também habita em nós. Cremos no poder da palavra do Senhor, cremos que ela é capaz de fazer aquilo que nenhuma outra palavra pode. Por isso pedimos que o Senhor, na sua bondade, faça com que esse poder incrível, eterno, que há na sua palavra, seja liberado nos nossos corações nessa tarde. E o Senhor nos transforme, terminemos muito mais dispostos a seguir no caminho da santidade, buscando refletir a imagem do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Primeira oportunidade, nós usamos um texto didático, a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, a oração dos discípulos, em Mateus capítulo 6. Vocês são pregadores, sabem que é sempre mais fácil pregar em textos didáticos, em epístolas, porque, pela própria natureza, é um texto didático, é bem organizado, a lógica é mais fácil de seguir. Obrigado. Na segunda oportunidade, usamos uma parábola de Lucas capítulo 11. É um pouquinho mais difícil, né? Parábola, às vezes, já traz alguns desafios, mas ontem tivemos uma pregação baseada em Lucas 18, com o pastor Larry, que simplesmente foi fantástica, realmente uma aula não só sobre a parábola, mas como estudar a parábola, como pregar a parábola. Então, se a minha não serviu tanto, escutem a dele, vale a pena, foi muito bem apresentado. É um tipo de literatura que exige um pouco mais de atenção. Ontem à noite, falamos em um outro tipo de literatura, uma poesia, Salmo 63, a motivação da oração. Diferente, outro formato, outra dinâmica, outro estilo. Então, mas está na Escritura, você não pode pular as poesias. E um outro tipo de literatura, também muito comum na igreja, são os textos, na Bíblia, são os textos históricos, né? O Antigo Testamento está repleto de história. E aí precisamos também pregar em textos históricos. Então, é o que eu vou fazer. Não foi de propósito que eu escolhi 4 tipos de literatura diferentes. Talvez, se tivesse pensado, teria escapado. Não, pegar uma coisa mais fácil. Mas, de repente, quando estava pronto, eu imaginei. São 4 tipos de literatura diferentes, mas é muito bom, porque isso mostra que podemos aprender sobre a oração em qualquer parte da revelação do Senhor. Nosso tema hoje é enfrentando desafios por meio da oração. Enfrentando desafios, talvez poderia intensificar, dizer, enfrentando enormes desafios por meio da oração. A vida é cheia de desafios, nós temos diferentes meios de enfrentá-los, mas hoje esperamos que o Senhor nos ensine como enfrentar grandes desafios por meio da oração. Conhecer a Deus é o segredo da confiança. Novamente, esse verso que já usei outras vezes, Salmo 9:10, que diz: em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. É essa certeza que nos mantém firmes nas tempestades da vida, quando somos surpreendidos por provações inimagináveis, quando as ondas do sofrimento se elevam acima da nossa cabeça e tentam nos lançar contra os rochedos do desespero e os abismos do abandono. Uma verdade inegável é que o conhecimento do Senhor resultará necessariamente
na busca de Deus. Quem conhece a Deus, vimos ontem como Davi, quem tem a visão do Senhor como a sua força, o seu amparo, a sua defesa, não terá dificuldades em buscar o Senhor ansiosamente. Conhecimento de Deus resultará necessariamente na busca de Deus. Se eu já provei que o Senhor é bondoso, como Pedro diz, se tenho admiração pelo seu poder, se confio nas suas promessas, se reconheço sua fidelidade, eu me dedicarei à oração, que é o meio pelo qual essas verdades são aplicadas à minha realidade particular. Meu reconhecimento de Deus, de quem é o Senhor, é o maior estímulo para que a minha alma busque o Senhor ansiosamente. Esse foi o caso com o rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, Reino do Sul, embora tivesse um pai que foi um dos piores, Acais, e vai ter um filho que será terrível, Manassés. Impressionante, um pai muito perverso, no fim da vida se arrependeu, Deus mostrou misericórdia, mas um filho que foi temente ao Senhor e que gerou um filho que foi absolutamente rebelde contra o Senhor, que era Manassés. Mas Ezequias é marcado na história dos reis de Judá como um excelente rei. Ele foi zeloso em trazer o povo de volta a Deus. Logo que iniciou seu reinado, ele tomou a providência de destruir os altares dos ídolos que haviam sido construídos pelo seu pai, Acais. Acais foi perito em disseminar a idolatria, era agoureiro, adivinhava pelas nuvens, sacrificava os filhos a Baal, era simplesmente um rei terrível. Mas Ezequias destruiu os altares dos ídolos que o seu pai havia construído e promoveu um reavivamento espiritual, não apenas em Judá, no Reino do Sul, mas durante o reinado de Ezequias, o Reino do Norte já havia sido levado para o exílio, que aconteceu em 722. E Ezequias se esforçou, inclusive, para trazer alguns de lá, e muitos atenderam e vieram participar desse reavivamento espiritual ocorrido em Judá. Ele se notabilizou por muitas coisas, como, por exemplo, a fantástica obra de canalizar as águas do ribeiro de Quizon para dentro de Jerusalém. É um dos achados arqueológicos fantásticos dos tempos modernos, o túnel de Ezequias. E se forem a Jerusalém alguma vez, vale a pena. Quase 2 quilômetros debaixo da rocha, é simplesmente uma coisa impressionante, impressionante. E ele fez isso diante do cerco por Senaqueribe, rei da Síria. Ele olhou e disse: não faz sentido os nossos inimigos chegarem e encontrar tanta água aqui. Então fez um túnel canalizando debaixo das rochas, montanhas rochosas, homens cavando numa extremidade e outros na outra, e vinham, cavando até se encontrar. É algo simplesmente impressionante. E isso foi feito por Ezequias. Mas o fato mais marcante na vida de Ezequias não foram as suas construções, empreendimentos, que são marcantes, mas foi o livramento que o Senhor deu a Ezequias diante do ataque de Senaqueribe, o rei da Síria, poderoso rei da Assíria, não Síria, a Síria. Senaqueribe tinha uma verdadeira máquina de guerra, com cerca de 200 mil soldados. Ele vinha desde a Mesopotâmia, onde estava a sua capital, Nínive, conquistando a tudo e a todos. Na verdade, ele não iniciou o Império Assírio. Ele já é herdeiro desse império que, por alguns anos, está dominando, conquistando e crescendo, levando todos ao cativeiro. Um império muitíssimo temido, inclusive pelas técnicas de perversidade com que eles guerreavam. Simplesmente, eles tinham prazer em decapitar pessoas, em cortar os membros, em tirar a pele das pessoas ainda vivas e colocar nos muros. Era para envergonhar aqueles que eles realmente conquistavam. Às vezes eles cortavam as carnes daqueles que eram conquistados e colocavam nas frestas, nos buracos do muro, só para ficar contemplando a carne ainda viva se mexendo. Eram pessoas terríveis, muito perversas. Faziam isso mesmo para humilhar e para mostrar a sua superioridade. Esse Senaqueribe faz parte dessa herança perversa dos reis
da Assíria. E ele chega, então, para conquistar Jerusalém. Lembrando, como eu disse, os assírios já tinham levado as 10 tribos do norte para o exílio. Senaqueribe conquistou todas as nações, desde o Extremo Oriente até o Oriente Próximo. Mas, quando chegou a vez de conquistar Jerusalém, ele falhou terrivelmente. Terrivelmente. Ezequias tomou providências, ele canalizou água, ele fortificou a muralha, é outra coisa que se pode ver, eu estou fazendo propaganda, até parece que eu vendo pacote turístico para Jerusalém, né? Não vendo, não, mas alguém que organiza disse que se eu conseguir tantos, me dá passagem, acho que eu vou começar a fazer isso. Está lá as muralhas de Ezequias, é outra coisa muito interessante, como ele reforçou as muralhas de Jerusalém. Diz que ele construiu Milo, a palavra Milo quer dizer região elevada, fora dos muros, ele tentou fortificar para se preparar para esse cerco. Senaqueribe falhou na sua tentativa de destruir Jerusalém. O próprio Deus destruiu o grande exército de Senaqueribe. Deus deu a vitória a Ezequias, e isso causou grande admiração às nações ao redor. Mandaram congratulações para Ezequias quando souberam dessa grande vitória. Porém, pouco tempo depois desse livramento espetacular, aconteceu algo que Ezequias jamais poderia esperar. Com cerca de 39 anos, muito jovem, ainda não estava descendo a ladeira, 39 anos, apenas 14 anos reinando, Ezequias se achou enfermo. Pela terapia que foi sugerida, podemos concluir que a doença foi algo que se manifestou por meio de erupções de tumores na pele, porque o tratamento foi pegar uma pasta de figos e colocar. Não sabemos exatamente o que era, mas era algo sério e mortal. Que o próprio profeta Isaías, enviado pelo Senhor, foi para o rei e disse: olha, tem uma notícia para lhe dar, você não vai ficar bom, você vai morrer. Esse é o tipo de visita pastoral que ninguém quer receber, né? Mas Isaías tinha que dar o recado, o Senhor havia mandado. Imagine a situação de Ezequias. Ezequias não estava realmente esperando isso. É como se Ezequias estivesse na mesma condição de Jó. É como se, eu não estou dizendo que estava, mas não descarto que haja um cenário espiritual muito parecido. Como se Satanás estivesse observando, questionando a Deus a fidelidade de Ezequias. Como se o inimigo dissesse: Ezequias é fiel porque o Senhor tem abençoado a ele. Faça-o cair nas mãos de Senaqueribe, e ele duvidará do teu amor. Deus permite que Ezequias sofra aquele grande ataque, mas ele se manteve firme, confiou no Senhor e Deus o livrou. Então, supostamente, o diabo teria voltado perante o Senhor e teria dito: muito bem, ele continua bem e fiel, mas também o Senhor livrou da morte e livrou Jerusalém. Toque no seu corpo e ele blasfemará de ti. Eu estou dizendo supostamente. Vocês sabem que a história aqui é mais de Jó do que de Ezequias, mas, como eu digo, parece até que há esse cenário no mundo espiritual. Estou falando de hipóteses, mas com uma possibilidade bem plausível. Gosto desse versículo. Paulo diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. A palavra espetáculo é a mesma palavra grega de onde vem teatro. Paulo diz: é como se nós fôssemos atores, estamos no palco, diante de uma plateia de anjos e de homens. Sem dúvida, o mundo espiritual está nos observando, anjos bons e maus, especialmente aqueles que estão conduzindo a obra do Senhor, são atores nesse drama espiritual invisível, mas bastante real. Se essa cena celestial ocorreu ou não, o fato é que, pela ameaça de morte que sofreu, Ezequias nos ensina que a nossa confiança em Deus depende diretamente do nosso conhecimento de Deus. Vamos ler então um pouco da história em 2 Reis, capítulo 20. Na verdade, podemos ler um pouco antes, no capítulo 19, começando no verso 35.
que é o final da história da destruição do exército assírio. Um detalhe importante, essa é a única história que aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Muitas histórias aparecem 2 vezes, em Reis e Crônicas. Essa aparece também em Isaías. Então, é o único relato que você vai encontrar 3 vezes no Antigo Testamento. Segundo Reis 19:35 diz: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Imagina isso, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Foi uma grande derrota. Curioso é que eles eram tão arrogantes, esse Senaqueribe é um rei tão arrogante, que em um achado arqueológico, que é chamado Cilindro de Ezequias, onde está escrito algumas das suas conquistas, há uma menção a Ezequias. Só que ele diz que saiu de Jerusalém e deixou Ezequias aprisionado como um pássaro na gaiola. Absolutamente, não foi. Ele saiu de Jerusalém porque ele perdeu 185.000 homens. Ele foi destruído, mas deixou um registro histórico mentiroso, né, que denuncia realmente o tamanho da sua arrogância e que é incapaz de admitir que, embora tenha conquistado todas as cidades, mas Jerusalém ele não conseguiu conquistar. Houve alguém que defendeu aquela cidade. Retirou-se, pois, no verso 36, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarazé, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Naqueles dias, isso é, enquanto esse evento aconteceu, há às vezes um debate entre alguns se a doença de Ezequias foi antes ou depois do cerco. Eu acho que foi depois, perto, muito perto. Tem indicações claras que foi um evento que veio logo a seguir. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Interessante isso, é oração particular, ele não fez isso na frente do profeta. Isaías deu a mensagem, saiu, ele vai para o seu quarto, né, lembrando como Jesus fecha a sua porta, vira o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Farei isso por esses motivos, por amor do meu nome e por amor da minha aliança fiel com Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nossa confiança em Deus
depende diretamente do nosso conhecimento de Deus. E o nosso conhecimento de Deus pode nos fazer ousados em oração. A um ponto de orar como Ezequias orou, pedindo que o Senhor faça aquilo que aparentemente não tem mais jeito. Quando confiamos em Deus, nós descansamos nele. Li a história de uma criança que estava viajando num avião e por um momento houve uma grande turbulência, todas as pessoas ficaram assustadas. É aquele momento que uma porção de ateus se converte, né? Já começa a pedir a proteção de Deus e tal. Mas a criança estava tranquila. E alguém admirou e perguntou, por que você está tranquilo? Não está vendo que estamos numa situação de perigo? Ele disse, o meu pai é o piloto. Claro, ela conhecia o piloto, então ela está tranquila. Como esse episódio na vida de Ezequias nos ensina que a nossa força em Deus depende diretamente do conhecimento de Deus. Mostrando duas verdades. Vamos analisar a história a partir dessas duas verdades. Agora, de novo, histórias não têm pontos, histórias têm movimentos, né? Agora, para pregar, a gente tem que criar os pontos. Então, por isso eu criei os pontos aqui. Mas histórias têm eventos, têm movimentos, né? Não é um texto didático. Mas tentei dividir assim didaticamente. O dilema do servo de Deus e o descanso do servo de Deus. Primeiro, o dilema. À primeira vista, parece que Ezequias está orando de maneira egoísta, lançando diante de Deus as suas obras de justiça e cobrando do Senhor uma retribuição pela sua fidelidade. Não é? Será que ele era adepto da teologia da prosperidade? Não, absolutamente não, absolutamente não. Se não tivermos cuidado, podemos ter essa impressão, que Ezequias está cobrando do Senhor, dizendo, eu fui um rei fiel, eu servi a ti, então agora eu estou cobrando que o Senhor mude essa sentença. Eu mereço mais uns anos de vida. Parece o fariseu lá de Lucas 18, né? Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu jejum, eu não sou como os demais. Irmãos, não é isso. Não é isso que está acontecendo com Ezequias, absolutamente. Por que podemos dizer? Por uma razão simples. Deus respondeu a oração de Ezequias. Deus respondeu. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ezequias não pediu mal. Logo, a oração dele não é uma oração de autoexaltação, mostrando sua fidelidade e cobrando que o Senhor reaja a isso. Para entender o dilema de Ezequias, precisamos observar o contexto da sua vida. Ezequias está vivendo um grande dilema no seu corpo, certamente. Não é fácil, qualquer um que recebesse uma notícia assim, mesmo hoje, se nós recebêssemos um diagnóstico assim, dizendo, olha, você tem pouco tempo, nós não podemos fazer nada com você, seria um dilema real. Com certeza, seria algo difícil. E Ezequias está sentindo esse peso, mas o problema de Ezequias, o dilema de Ezequias não é no corpo. O dilema de Ezequias é na sua alma. O que está pesando sobre ele não é tanto a questão de que ele está doente às portas da morte. É algo que nasce dentro do seu coração, à medida em que ele olha as circunstâncias, ele olha para Deus e ele diz, Senhor, não está encaixando as coisas. Não está fazendo o menor sentido. Podemos dizer que a dificuldade espiritual, a inabilidade de equacionar os eventos com a sua fé, é realmente o grande dilema do servo de Deus. Qual é, então, esse verdadeiro dilema? É o risco de morrer dentro de pouco tempo? Não. Não acredito que esse seja o grande medo e a dor de Ezequias. O dilema de Ezequias pode ser dividido em três partes. É um dilema em relação à honra de Deus, é um dilema em relação à palavra de Deus e é um dilema em relação à bondade de Deus. Em relação à honra de Deus, mesmo que Ezequias seja limitado no seu conhecimento da revelação,
e por isso não tenha os elementos para interpretar adequadamente o momento da sua vida, a preocupação com a honra de Deus mostra que ele temia o Senhor e tinha grande respeito pelo seu nome. Que aspectos da honra de Deus está em jogo nesse episódio, conforme Ezequias pode ver? Primeiro, está em jogo a realidade da presença ou da ação de Deus na defesa do seu próprio nome. O fato de que Deus tem interesse em defender a sua honra. Ezequias não está vendo isso ao receber a notícia. O que Ezequias sabia e tinha experimentado pouco antes da notícia da sua morte? Ele tinha experimentado que o Senhor conhece e castiga os arrogantes, que o Senhor não tolera os que se exaltam, que Ele resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ezequias viu isso no evento com Senaqueribe. E agora essa situação não encaixa com o que ele aprendeu há pouco. Soberba era a marca registrada dos reis da Síria e da Babilônia. Eles recebiam títulos de sumo rei. Lembra, Senaqueribe, no momento, dizia o sumo rei, está falando. Eram arrogantes ao extremo. Eles eram considerados deuses, era o sacerdote do principal deus da Síria, era o rei, ele era o representante físico, material da divindade da Síria, a principal divindade da Síria. Em Daniel 2:31 temos uma descrição, Daniel falando com o rei assírio, nesse caso Nabucodonosor, diz: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder e força. Rei de reis. Senaqueribe faz questão de humilhar os seus oponentes. Ele diz que o Egito, porque Ezequias e outros, ali, depois da morte de Acais fez uma aliança com a Síria, para que a Síria o defendesse, tanto da Síria quanto das 10 tribos do norte. E o rei da Assíria aceitou, mas, evidentemente, tornou Acais um rei vassalo. E Acais pagava tributo. Pouco tempo depois, Ezequias, Egito, Síria, começam uma revolta para se livrar desse poder do rei da Síria. Por isso, Ezequias fala do Egito. A sua arrogância, ele diz: o Egito é tão fraco que não vai defender os seus aliados, ele vai feri-los. Se alguém se encostar e dizer, é como um monte de cana, você vai encostar o braço e o braço vai entrar e vai ficar ferido. O Egito não tem condições de defendê-los. Quanto a Judá, ele diz que o seu exército é insignificante. Ele diz: olha, eu daria para vocês 2.000 cavalos, se vocês tivessem cavaleiros. Vocês não têm sequer cavaleiros para montar em 2.000 cavalos. Como é que vocês têm coragem de não submeterem-se a mim? Eu sou o sumo rei. Ele usa palavras duras, da forma mais depreciativa possível. A arrogância de Senaqueribe é como aquela do juiz da parábola, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Os mensageiros do rei revelam toda essa arrogância contra Deus. Eles dizem: confiar em Deus é tolice. Claramente, eles falam isso de modo direto. Capítulo 18, por exemplo, você pode ver no verso 29, diz: assim diz o rei, não vos engane Ezequias. Aqui os mensageiros de Senaqueribe falando para os servos de Ezequias: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Estão zombando do Deus de Israel. Pior do que isso, eles estão igualando o Deus de Israel aos outros deuses. Eles dizem: olhem as outras nações. Quem foi que conseguiu, que Deus pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Por que vocês acham que o Deus de Israel vai conseguir? Se os outros deuses não conseguiram, quem é o Deus de Israel para livrar o seu povo? Aqui ele começou a entrar num terreno perigoso. Aqui ele está chamando o Senhor para a briga. O Deus dos céus. Ele está confundindo
o Deus verdadeiro com os ídolos, obra das mãos dos homens. A questão de Ezequias é: Senhor, no livramento ficou claro que Tu és o Deus que prometes e defendes os Teus servos. Como entender isso à luz da minha sentença de morte? A notícia acerca do Teu caráter já se espalhou. Como é que vai ficar a Tua honra se eu morrer? Senhor, Senaqueribe foi morto, mas ele foi morto porque ele desafiou o Senhor e todos entenderam que foi um juízo do Senhor. Agora eu vou morrer. O que é que vão pensar de Ti? Esse é o dilema que está na alma de Ezequias. A realidade da presença e da ação de Deus na defesa do seu povo é outra coisa que preocupa Ezequias. Ezequias recebeu a primeira mensagem do rei da Assíria, tinha ficado realmente abalado com as palavras do mensageiro, capítulo 19, vai narrar isso. Ele fala com o profeta Isaías, ele diz: é chegada a hora de mulheres dar a luz e não a força para trazer esses filhos à luz. Nós estamos acabados, nós não temos condições de resistir a esse grande rei. Deus então respondeu por meio do profeta Isaías, dizendo: não se preocupe, Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém. Pelo caminho por onde ele veio, eu vou levá-lo. Em Isaías diz: eu meterei um anzol no seu nariz e levarei de volta, porque era assim que os assírios faziam. Muitas vezes eles pegavam ganchos de ferro e enfiavam no nariz ou na mandíbula daqueles que eles tinham conquistado e saíam arrastando de volta para humilhá-los. O Senhor diz: eu vou fazer com Ezequias isso. Ele vai voltar, Ezequias não, Senaqueribe. Senaqueribe vai voltar humilhado, da mesma forma como ele humilha aqueles a quem conquista. Senaqueribe precisou adiar o ataque naquele ínterim, mas enviou uma carta ameaçadora. Essa carta chegou às mãos de Ezequias, e Ezequias leva a carta ao templo. É muito bonita a cena, o capítulo 19, a atitude de Ezequias ao receber a carta de Senaqueribe. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Muito bonito isso. Com esse ato ele estava dizendo: Senhor, leia. O Senhor mesmo leia a carta que esse homem enviou. No templo, Ezequias fez uma oração pedindo ao Senhor que o livrasse. Mas ele tem uma motivação muito importante ao fazer essa oração na época do cerco. Verso 19 do capítulo 19 diz: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. É esse o alvo. Estamos querendo não só para que nós possamos sobreviver, nós queremos que o Senhor faça um grande livramento para a glória do Teu nome, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. É um propósito missionário, né? Salmo 67, abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Não é só porque nós queremos a bênção do Senhor, embora que seja bom ser abençoado, mas não é pelo desfrute das bênçãos. Abençoe-nos, Deus, livre-nos, cure o nosso corpo, nos alivie dos nossos temores, nos alcance na nossa fraqueza, para que toda a terra saiba que só Tu és Deus. Essa motivação, irmãos, tem que estar nas nossas orações na hora da aflição. Estava no coração de Ezequias. É assim que ele enfrenta esse dilema. Ezequias ficou perturbado com a notícia da sua morte, porque é a honra do Senhor que está em jogo. E o Senhor age para santificar o seu próprio nome. O Senhor não é igual aos ídolos, pois nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ezequias está pensando nisso. Senhor, Tu não és igual aos falsos deuses.
Na sua crise, Ezequias está dizendo: Senhor, eu experimentei um grande livramento. Não faz sentido eu morrer agora, por causa da mensagem que isso vai passar acerca da tua pessoa. O dilema em relação à honra de Deus é a primeira luta na alma de Ezequias. O segundo dilema é o dilema em relação à palavra de Deus. Deus cumpriu a sua palavra dada no presente, na ocasião do cerco. Inicialmente, o Senhor disse por meio de Isaías que iria meter em Senaqueribe um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Depois da oração de Ezequias, o Senhor manda uma longa mensagem de consolo ao rei e explica que Senaqueribe passou dos limites. O cálice da ira encheu e o Senhor vai resolver o problema por amor do seu nome, por amor da sua aliança com seu servo Davi. Ele vai abençoar o povo, certamente, mas acima de tudo, ele vai vindicar a santidade e a glória do seu nome sobre o arrogante rei da Síria. Dilema em relação à palavra de Deus é que Ezequias tinha visto essa palavra dada se cumprir literalmente. Ezequias pensa, então, se o Senhor cumpriu a palavra dada agora, ele deve cumprir a palavra do passado. E na minha morte, aparentemente, isso não se cumpre. Ezequias sabia que Deus é fiel, mas agora ele não está vendo essa fidelidade em ação. Ele conhecia as promessas da lei, e uma das principais promessas de Deus para o povo era de longevidade, se eles obedecessem. Ezequias conhecia os provérbios de Salomão, com certeza. Tem uma seção em que foi organizada pelos homens de Ezequias. Ele conhecia os provérbios. Em Provérbios 10, 27, diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Ezequias está pensando: eu não sou perverso, estou morrendo com 39 anos. Como é que fica a palavra de Deus diante disso? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Como pode um Deus que promete longevidade ao seu povo permitir que o seu servo tenha uma vida tão curta? A questão aqui diz respeito mais ao caráter de Deus do que à situação do rei. Ainda tinha outra questão. E quanto à promessa de um sucessor ao trono de Davi? Isso é outra coisa séria, que está perturbando a alma de Ezequias. O texto diz que Manassés assumiu o trono, o reinado, com 12 anos. Ora, se Manassés assumiu com 12 anos, Ezequias tivesse morrido, ele não teria um herdeiro para assumir o trono. Mas desde 2 Samuel, capítulo 7, através da história, o Senhor fez uma aliança com Davi, dizendo que teria um descendente. Sem dúvida, isso também está preocupando Ezequias. E o último dilema do servo de Deus que devemos observar é o dilema em relação à bondade de Deus. A preocupação é a seguinte: Senhor, o que as nações dirão? O que as nações dirão quando ouvirem do teu juízo ou dessa sentença? Aquelas que ouviram o que o Senhor fez com Senaqueribe, e de fato eles ouviram a morte de Senaqueribe, como eu disse, as nações ao redor vieram se congratular com Ezequias por aquilo que Deus havia feito. A morte tinha sido castigo para o perverso e arrogante rei Senaqueribe, que perdeu 185.000 soldados. Depois voltou humilhado para a sua terra e foi assassinado pelos seus próprios filhos. O que os povos vão pensar, Senhor? O que os povos vão pensar se eu morrer agora? No livramento, Ezequias pediu que o Senhor agisse para que todos os povos o conhecessem. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Parece com Moisés, com Josué, com Davi na luta com Golias, quando ele vem para enfrentar Golias, ele diz: eu vou matar você, para que todos saibam que há Deus em Israel. É uma batalha missionária. Eu chamo a pedrada missionária, né? Davi dá uma pedrada missionária na testa de Golias.
porque quando Golias cai, ele diz: todos vão saber que há Deus em Israel. É a honra do Senhor que está em jogo. As nações ficaram sabendo, congratularam-se com Ezequias. Segundo Crônicas 32, 23, diz: muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Então, as nações vieram e trouxeram presentes ao Senhor por causa da sua vitória sobre Senaqueribe, por ter aniquilado aquele rei. E agora o homem, que é o rei fiel ao Senhor, está às portas da morte. Esse é o dilema do servo de Deus. Segunda parte, o descanso do servo de Deus. O que realmente alegra o coração de Ezequias? Ele ficou feliz em saber que não iria morrer. Depois o Senhor manda o profeta Isaías de volta, fica feliz, certamente. Mas não era somente isso que alegrava. O descanso que veio para a alma de Ezequias não foi simplesmente pelo fato de que ele ganhou mais 15 anos. Isso era bom, mas não era essa a razão do descanso que ele passa a desfrutar depois que o Senhor ouve a sua oração e manda o recado pelo profeta. Havia uma motivação maior que a própria vida. Ezequias está feliz porque ele vai continuar louvando o Senhor e vai continuar fazendo o Senhor conhecido entre as nações por causa da sua cura. É isso que dá alegria, que traz descanso para Ezequias. Continuar louvando ao Senhor. Aqui temos algo que precisamos entender. Segundo Reis 23 diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, é a oração dele, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui Ezequias não está exaltando, não está. Eu fiquei com a impressão de que no esboço que vocês receberam faltou essa palavra não. Então, por favor, faz uma diferença tremenda para ter um não, ou tendo ou não, viu? Por favor, se não tiver, depois eu mostro onde é. Ezequias não está exaltando a si mesmo, mas está afirmando o quê? Até onde ele poderia avaliar. Ele tinha sido fiel ao Senhor, procurando andar segundo o seu conhecimento da lei de Deus, especialmente lutando para extirpar a idolatria dos domínios do seu rei. As palavras de Ezequias revelam algumas coisas importantes. Por exemplo, uma preocupação aqui é: Senhor, será que eu me enganei? Será que eu não entendi bem as suas exigências e prescrições? Será que eu fui infiel, apesar de querer ser fiel? E então estou recebendo agora a sentença por causa da infidelidade? Senhor, eu tentei ser fiel. Não sei, será que eu errei na minha tentativa? Como vou ficar na região do silêncio? Essa é uma outra preocupação de Ezequias. A região do silêncio, essa é a região terrível, né? Não se preocupem, só os adventistas vão para a região do silêncio, porque eles creem no sono da alma. Nós não vamos para a região do silêncio. Vou perder a oportunidade de louvar o Senhor enquanto estiver na sepultura? Tem alguns salmos, se você não estudar direito, vai ficar com essa impressão, né? Que o salmista diz: os mortos não te louvam, Senhor, somente os vivos. Salmo 116, ele diz: eu estive doente, eu estive às portas da morte, eu clamei ao Senhor, o Senhor curou da doença, me deu saúde, eu estou feliz porque eu não vou para a região do silêncio, porque eu ia ficar um tempo sem louvar o Senhor. Isso é apavorante. Eu quero continuar louvando o Senhor na terra dos viventes, não na terra dos morrentes. Tá? O que acontece? Ezequias pensa dessa forma. Por exemplo, Isaías 38, não vou ler todo o texto, mas pelo menos 2 versos, Isaías 38, um texto paralelo. Quando Ezequias recebeu a notícia que iria ser curado, ele louva ao Senhor, tem uma oração de gratidão ao Senhor, a partir do verso 9 até o 20, mas os versos 18 e 19, de Isaías 38, queria destacar, diz assim: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. É estranho para nós, né? Como é isso? Então,
quem morre não glorifica mais o Senhor. É estranho porque nós já temos o Novo Testamento, nós temos a revelação completa, nós temos o panorama completo. Ezequias não tinha, Davi não tinha. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Esse era o entendimento dos santos no Antigo Testamento. Criam na ressurreição? Sim. Crença na ressurreição está em Jó, os mais antigos livros, está lá. Mas havia a ideia de que após a morte a alma ficaria por algum tempo na região do silêncio, na sepultura, aguardando a ressurreição. Graças a Deus nós temos hoje toda a revelação completa. Nós temos claramente Paulo dizendo, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, ausente do corpo, presente com o Senhor, instantâneo, imediato, fechando os olhos para esse mundo e abrindo na presença de Cristo. Instantâneo, é uma porta, é uma passagem, não é? Algo simplesmente maravilhoso, consolador. Ele pensava que teria esse tempo de silêncio. Fica feliz, porque agora vai poder continuar louvando o Senhor. Também, Ezequias fica feliz e tem descanso, porque ele agora vai fazer o Senhor conhecido entre as nações, por causa da sua cura. Ele acredita que a sua cura será uma forma de manifestar a glória de Deus entre as nações que ouvirem esse caso. E realmente isso aconteceu. Segundo Reis, capítulo 20, no verso 12, diz, nesse tempo, Merodach Baladã, isso é um governante da Síria, filho de Baladã, rei da Babilônia, a Babilônia está crescendo, a Síria está perdendo o seu poder e a Babilônia está crescendo. E aqui, nesse momento, a Síria ainda é forte, mas os babilônios sabem a derrota que aconteceu e eles estão se aliando a Ezequias. E aí esse rei babilônico, que vem lá da região da Síria, envia cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então a cura de Ezequias refletiu entre as nações. Isso lhe deixou alegre. Isso acalma a alma dele. Senhor, era exatamente isso que eu estava pensando. Se o Senhor me desse mais anos, a notícia ia se espalhar. A honra do Senhor vai ser mantida. As pessoas vão continuar sabendo que há Deus em Israel. Que a mensagem que saiu após a destruição de Senaqueribe não foi confusa. Deus abate os arrogantes, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Deus zela pelo seu nome, Deus tem uma aliança com seu servo Davi. O Senhor não vai esquecer as suas promessas. Ezequias queria isso, é por isso que ele não queria morrer. E Deus concede, e Ezequias está feliz com o resultado. Ezequias está preocupado que a sua morte passe uma mensagem errada acerca da bondade e do poder de Deus, bem como acerca da sua justiça, santidade e graça. Em 1984, eu vivi uma situação assim, ainda jovem, né, estudando com aqueles sonhos, na época que ainda tinha vestibular, não existia Enem nesse tempo, e eu estava me preparando para entrar na universidade, estudando duro. Eu queria fazer o curso de psicologia. Imagina só. Enfim, era o meu desejo, era o meu sonho naquele tempo. Estudei. Quando fiz a prova, eu ia muito bem em todas as provas, todas, mas tinha uma regra, não podia zerar nenhuma prova. Você podia tirar 10 em tudo, mas se você tirasse 0 em uma, era como a lei do Senhor, se errar em um, fica culpado de todos. E aí eu vim, a última prova era português e inglês. Essa língua inglesa é terrível, não é possível, mas uma questão só, não sou tão burro assim que não consiga uma questão só. Muito bem. Consegui não.
Consegui não, certo? Rapaz, não é possível, não é possível. Esperei até o último momento, 0 no quociente, como a gente diz, né? E aí, imagina, né, o jovem, pela graça de Deus, o Senhor tinha me poupado do mundo, nunca vivi no mundo, nunca perdi uma noite em farra, nunca bebi, nunca fumei. Eu era um cara joia, né? Me sentia assim, merecedor da bênção do Senhor. E tinha uns colegas meus que eram cargas tortas mesmo, né? Mundanos. E o pior não foi eu não passar. O pior foi eu ficar reprovado e eles passarem. Ah, não, senhor. Aí também já é demais. Se fosse menos, eles não tivessem passado também, tudo bem, né? A miséria só quer companhia. Eu não passei, mas também ele não passar, está tranquilo, né? Mas agora não. O teu servo não passou e os teus inimigos passaram, estão festejando. E essa hora estão bebendo, estão nos bares e eu aqui, Senhor, olha aí que coisa triste. Senhor, será que foi inútil que eu lavei as mãos na inocência? Dilema de Asaf, né? Salmo 73, que é um dilema bem real, ainda hoje. Né? Imagina só, irmãos, imagina só. E aí você fica naquela angústia, pensando, não, Deus não foi bom, Deus reteve o seu poder, Deus não aplicou a sua justiça, Deus não retribuiu ao seu servo. Eu estava absolutamente enganado, absolutamente enganado. Deus foi muito gracioso e bondoso. Eu não sei o que teria feito da minha vida se eu tivesse passado naquela prova. E é tão curioso, assim, Deus tem um senso de humor, às vezes, que nos assusta. As 2 provas que me derrubaram foi português. Acredito que eu fui fazer letras depois disso. Eu amo a língua portuguesa, eu amo gramática, eu amo literatura. Eu me deleito, porque terminei fazendo letras, né? E não sei porquê, pela graça de Deus, Ele me deu um certo conhecimento da língua inglesa. Imagina isso, imagina isso. As coisas que aparentemente eram impossíveis, como que Deus dizendo, o problema não é esse, eu tenho planos melhor para você. Confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Eu não enfrentei aquele dilema com Ezequias, porque eu orei, mas a minha oração não foi preocupado com a glória do Senhor, foi preocupado com a minha derrota, com a minha tristeza. Eu não fiquei lamentando porque Deus não estava sendo honrado, pela mensagem errada que poderia passar acerca do nome e da honra do Senhor. Não, estava preocupado porque eu não tinha conseguido o que eu queria. Quando estamos vivendo providências dolorosas, aparentemente sem sentido, que surgem de fontes inesperadas, qual é o nosso dilema? Qual é o nosso dilema? Ezequias nos ensina a razão para insistirmos com Deus em oração, para o buscarmos ansiosamente. Qualquer que seja o desafio, vamos orar com ousadia, vamos insistir com o Senhor, que a sua glória seja vista, que o seu reino avance nesse mundo e que todos saibam que Ele é Senhor. Que seja essa a motivação do nosso coração ao enfrentar os dilemas por meio da oração. Assim, quando estivermos lutando em oração com grandes dilemas, cuidemos para que a nossa motivação seja mais a glória de Deus do que o benefício do livramento. Se o Senhor resolver tirar o peso dos meus ombros, ótimo, ficarei feliz e o louvarei. Mas se Ele resolver manter o fardo a fim de ser glorificado por meio desse fardo, eu devo descansar, me alegrar nele e continuar louvando do mesmo jeito. A manifestação da graça e da glória de Deus deve ser o maior desejo do nosso coração. Maior até do que o nosso desejo de viver. Até maior do que o nosso desejo de viver. Viver sem esse alvo grandioso não faz sentido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Amém. Obrigado, Senhor, por Sua palavra. História tão incrível desse servo do Senhor, o rei Ezequias. Obrigado porque, mais uma vez, lembramos o que o apóstolo Paulo diz, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu peço a Ti, Senhor, que o registro dessa história
E agora, a oportunidade de estudar e de examinar a vida e o contexto desse teu servo sirva para o nosso ensino. Que o teu povo seja edificado, que nos dilemas, nas dores e talvez até na morte, nosso peso não seja tanto livrar-se daquilo que nos incomoda, mas que o nosso desejo seja ver a glória do Senhor manifestada. Que todos os povos saibam que Tu és Deus, que o Senhor zela pelo Seu próprio nome, que o Senhor age por amor de si mesmo, e ao fazer isso, em graça, o Senhor nos abençoa. Agradecemos muito por esse momento e esse tempo, pedimos que abençoe a continuação, Senhor, do congresso, agora à tarde, e o término à noite, leva cada um dos Teus servos de volta para casa na Tua paz, com a alma vibrando para manifestar a glória do Senhor, para buscar o Senhor em oração de uma maneira diferente até, de serem dedicados, perseverantes em oração, entendendo muito melhor como essa parte importante da vida cristã deve funcionar nas nossas vidas. Abençoa-nos, protege-nos e guarda-nos, em nome de Jesus. Amém.